Você sabe o que é uma mente de escassez? Ora, se você acompanha o nosso trabalho, se você é seguidor aqui do nosso canal, inscrito, você sabe que a gente já falou muito aqui sobre uma mente escassa. Mas uma coisa é a gente ensinar, outra coisa é você aprender. Existem vários indícios que vão apontar para que você possa saber se uma pessoa é dona de uma mente escassa. E veja bem, uma mente escassa não é apenas aquela mente que acha que o dinheiro não vai dar, que está sempre reclamando da vida, que nunca nada está bom. Não, uma mente escassa, ela não apresenta apenas essas características. Essas características são as mais óbvias. Porém, existem outras que, uma vez que você tome ciência delas, você vai começar a enxergar por que, infelizmente, o brasileiro findou por desenvolver uma mente de escassez. Mas, como eu falei, existem indícios que vão apontar para você se alguém de fato é dono de uma mente escassa. Por exemplo, aquele que possui uma mente escassa tem uma atitude de manada ou de gado. Como assim? Uma mente escassa, ela nunca analisa, ela não para pensar sobre as coisas. Ela simplesmente aceita. E a gente viu muito isso no ano de 2020 por ocasião da pandemia, quando as pessoas simplesmente aceitavam as coisas que eram ditas sem questionar. E quando grandes especialistas que procuravam alertar as pessoas sobre os erros cometidos, esses especialistas eram logo calados e alguns deles quase tiveram suas carreiras completamente destruídas. E esse tipo de coisa, a população de uma maneira geral nunca parou para contestar. Ou melhor dizendo, para ser justo, a maior parte da população não parou para contestar. Então esse é o primeiro sinal que aponta para uma mente de escassez. O segundo ponto que indica que alguém é dono de uma mente escassa: não buscar o conhecimento. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais repete aqui no canal é que nós fazemos vídeos e simplesmente, muito dificilmente, nós recebemos alguma indagação relativa a esse ou aquele vídeo. O buscador do conhecimento, ou como é dito na língua Irdim, Dáquila, o buscador do conhecimento, ele sempre está questionando. O buscador do conhecimento, ele não vai simplesmente aceitar alguém dizer, use máscara. Antes disso ele faz, mas espera aí. Mas se eu usar máscara durante um longo período, isso não vai provocar acidez metabólica? Mas aí não é pior? E aí o buscador do conhecimento, ele acaba encontrando conhecimentos como, por exemplo, aqueles que afirmam que os profissionais de saúde dentro de um hospital, eles não passam mais do que um determinado período, que eu não vou dizer aqui, é você que tem que ter o interesse de buscar, um determinado período limite usando a máscara. Isso é buscar, isso é questionar. E quando você busca e questiona, é quando você tem acesso ao conhecimento. É por isso que aquele que aceita tudo sem questionar, sim, ele tem uma mente escassa. Mas veja bem, a mente escassa, assim como a mente milionária, ela também pode ser modelada. E para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu lhe peço que não fique com a minha palavra. Em vez disso, eu lhe sugiro ouvir o que diz Avram Noam Chomsky, linguista, filósofo, estudioso respeitadíssimo, que alguns anos atrás contribuiu com a humanidade através de um escrito de profundo valor dentro do conhecimento. E esse escrito ele nomeou de As 10 Estratégias para a Manipulação das Massas.
Esse é um escrito tão importante que anos atrás eu fiz um compilado, um pequeno resumo para justamente levar às pessoas o conhecimento sobre as 10 estratégias de manipulação das massas. De tal forma que há mais ou menos 4 anos atrás, mais ou menos na época do lockdown, eu, tendo terminado esse compilado, levei a uma gráfica, imprimi, encadernei direitinho e entreguei ao meu pai, que na época ainda encontrava-se nesse mundo. E quando meu pai colocou os olhos nesse pequeno compilado que eu fiz de Chomsky, com um olhar de admiração, ele disse para mim o seguinte: meu filho, o incrível é que tudo isso que está escrito aqui está acontecendo hoje. E ele referia-se justamente à época da pandemia, ou como eu gostava de falar naquela época e ainda falo hoje, da fraudemia. Então, para te ajudar a desmodelar, eu não sei nem se esse termo existe, mas para te ajudar a desmodelar a mente de escassez, que pode ter até o risco de você tê-la e nem saber, eu resolvi fazer o seguinte: disponibilizar para todos vocês que seguem aqui o nosso canal o compilado que eu fiz para que você possa fazer o download. Ele está em PDF, leia-o com todo cuidado e você vai chegar à mesma conclusão que meu pai chegou naquela época, que hoje, muito mais do que naquela época, tudo que Chomsky falou nas 10 estratégias para a manipulação das massas, hoje, mais do que nunca, está sendo aplicado na prática. E, infelizmente, o grosso da população não está percebendo. Então, eu vou deixar disponível lá na nossa comunidade do Telegram para você fazer o download desse compilado, para que você comece a despertar. Pois, se nesses 4 anos você ainda não despertou desse sono que zumbizou as pessoas, você possa, caso já tenha despertado, ajudá-las ainda mais a despertar desse sono tão profundo. E depois dessa leitura, você perguntar a si mesmo: será que de fato a sua mente é abundante? Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. E te ofereço a minha gratidão por você fazer parte dessa mente mestra. E que Deus, o dono da minha vida, do meu trabalho e deste canal, nos abençoe. Claro, eu te peço que não deixe de praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. E principalmente compartilhar para disseminar esse conhecimento com tantas pessoas que ainda estão num estado de zumbi. Muita paz para você. Narração por Eu Sou.